iniciando a atividade, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer, vamos supor que você acha que é muita informação aqui, você gostaria de ver de novo, todos os meus cursos de palestras, eles estão sendo disponibilizados online. Então, se você quiser fazer um curso, se você quiser fazer uma palestra sobre o que nós vamos conversar, você pode fazer online, é só você ter uma continha no YouTube. Você tendo uma continha no YouTube, YouTube abre gratuitamente, não abre, gente? Não sei se alguém aqui é inscrito no YouTube. Você entra ali, você abre como se fosse um e-mail. Você aí vai inserir qualquer e-mail seu ali, que você já possua, só que você coloca, óbvio, uma senha com o YouTube. Aí você entra ali, você pode se inscrever em canais, etc. Então você tendo esse e-mail, login do YouTube, é só você acessar o YouTube com ele e depois recebe o link, que é privado, tanto de curso como palestra, e você faz como se você estivesse sentado aqui. Tem muita gente que opta, né? Tipo, terminou essa palestra, quando eu chego lá em casa, o pessoal que cuida, que são os meus sobrinhos, eles já falam que tem uma lista de e-mail de gente que quer fazer online, né? Se você quiser fazer algum curso, inclusive esse de técnica de proteção de energias que eu vou filmar, manda um e-mail para esse endereço. Eu vou colocar maiúsculo, mas é minúsculo, né? É mkschutz@terra.com.br. E no título você só coloca isso, ó, no título: cursos online. Aí eles mandam o e-mailzinho que tem todas as explicações. E aí você vê, se te interessar, você pode fazer na sua casa, né? Aí você recebe o linkzinho, entra lá no YouTube e você faz o curso que você quiser, ou mesmo palestra. Vai ter alguma palestra antiga que você perdeu, que você fala assim, pô, eu queria ter o acesso a essa palestra. Aí eles providenciam tudo, é uma equipe. Meus sobrinhos, adolescentes, né? Mas eles acreditam, alguém aqui já adquiriu alguma coisa online minha aqui? Anêmona, foi tranquilo? Na boa, né? Eles fizeram tudo direitinho, né? Então, se você quiser, tá aqui, tá bom? É só pedir. Posso apagar isso aqui, que eu vou utilizar esse espacinho para a gente conversar aqui? Então tá bom, então tá bom. Gente, primeira coisa, o que eu gostaria que vocês compreendessem em relação a todo o tema que a gente vai desenvolver. Quando a gente fala de tipos raciais, nós estamos falando de consciência. Tipos raciais, é assim que fala, né? Tá certo? O português aí, os professores e professoras, tá certo? Os tipos raciais, nós estamos falando de estados de consciência. É aí que nós, através do entendimento da formação dos tipos raciais ligados a nós como seres humanos, nós podemos traçar alguns temperamentos. Então, os tipos raciais que representaram a evolução da humanidade, todos eles, num determinado período do que representa a história da nossa evolução, eles estavam desenvolvendo um determinado estado de consciência. E pelo fato de estar desenvolvendo um estado de consciência, vamos chamar de hierarquias criadoras ou anjos criadores. Quando eles queriam colocar ou criar um novo tipo de ser humano, para que existisse um novo estado de consciência implementado, esse novo tipo de ser humano ele possuía uma determinada tez, uma determinada fisionomia, aonde esse estado de consciência ele representa e muito o seu próprio tipo físico. Então, sempre quando você coloca, vamos pensar que nós somos esses anjos criadores, precisamos colocar um novo estado de consciência no planeta Terra. Então aqui é uma ideia que os anjos desenvolvem, um plano para que seja implementado esse estado de consciência. E o que eles utilizam? Um corpo físico. Aí que entra o lance da nossa atividade. Então, sempre um novo corpo físico, quando ele é colocado na face da Terra, ele traz agregado nele um estado de consciência, traços de personalidade, traços de desenvolvimento. E com isso, o que ocorre?
Nunca uma raça termina como tipo racial sem que ela continue no jogo evolutivo para que nós tenhamos o que nós representamos hoje como humanidade. Por isso que nós temos aquele quadro, que eu escolhi essa foto aqui, do comecinho aqui. Se você parar para brincar, você não pode falar que todo mundo é brasileiro aqui ou não? Pode ou não pode? Eu tenho algum que você fala, não, isso aqui não é cara de brasileiro. Brasileiro tem cara? Não tem. Por quê? Porque nós somos hoje, em relação a todo esse processo evolucional que nós vamos conversar, nós somos a síntese, nós somos o maior caldeirão de raças ou tipos raciais como nunca houve na humanidade. Nunca, nunca. Então o brasileiro, ele traz todos os estados de consciência nesses tipos raciais colocados nele. Um exemplo, no Brasil você pode ver judeu e árabe negociando numa boa, lá na 25 e não tem problema nenhum. Eles estão tranquilos, não tem atentado, não tem, está todo mundo numa boa. Pode ter alguma pequena rusguinha ali, mas aqui, chegou aqui, entrou no meio do rolo vibracional da gente, está tudo em casa. Nós não somos assim? É muito barato isso, né? Se você já olha em determinados continentes do nosso globo, já existem alguns tipos raciais predominantes. Vocês concordam comigo? Você chega ali e fala, pô, esse aqui, um exemplo, o indiano. Não é fácil você olhar e falar assim, pô, aquele cara é indiano, aquela mulher é indiana, não é fácil? Ou na brincadeira, que sempre tem na atividade, japoneses ou descendente de oriental, você fala, pô, é descendente de oriental ou não? Olha pra Marlene ali, alemãzona. Né? E tudo isso, olha o jogo onde a gente vai chegar. A gente vai falar que isso aqui a gente tem, antes de entrar na aplicação direta que está na apostilinha aqui, nós temos que entender essa formação aqui, ó, e o que eles representavam. Quer ver como funciona a coisa? Como os tipos raciais que trazem de uma forma bem delineada o tipo étnico que ele representa, numa futura reencarnação, se você precisa trabalhar mais aquele estado de consciência específico, você vai resolver reencarnar naquela etnia. Vocês estão compreendendo onde que funciona o negócio? E nessa etnia também existe uma diversidade muito grande. Que eu vou brincar, como eu estava falando dos orientais, que aqui eu conheço a maioria, todo mundo já viu algumas vezes aqui. Pergunto para vocês, você não pode pegar um japonês com o nariz um pouco maior? Pode ou não pode pegar? Estou perguntando dos orientais, principalmente. Pode ou não pode? Elas já estão mescladas. Estou falando mais com as duas originais aqui. Não pode acontecer um japonês de cabelo enrolado também? Não pode acontecer? É meio raro, mas não pode acontecer? Pode ou não pode? Porque cada um traz certinho a constituição dos tipos hereditários que ele precisa ter naquela futura reencarnação para que ele desenvolva o estado de consciência. Vamos colocar essa palavra, essa missão. Então, quando você observa determinadas pessoas, que você vê nitidamente aquele tipo racial presente, você sabe que a pessoa veio para trabalhar aquilo, que foi uma escolha dela. Então, quando ela vem como propósito existencial, que ela é um espírito, ela não tem forma, ela só possui a ideia do propósito dela. E ali é pleno e assertivo, porque o espírito não erra. Aí esse espírito, quando ele vai descer na matéria, ele se reveste de uma nova alma. E essa alma aí sim já começa a ser colocado traços da personalidade que vão definir o ser. Aí quando ele começa a se multiplicar, vamos dizer assim, no útero da mãe, que traz junto a força do pai, ou não? Engravida sozinho, não. Só se for uma pessoa muito especial, mas isso é outra história. Então ali, conforme ele for sendo criado, no próprio desenvolvimento do feto, já está sendo colocado toda aquela ideia do que ele vai ser quando crescer. Então você começa a perceber as diferenças. Alguns nascem com cabelo assim, cabelo assado, formato da face assim, formato da face assado, um nariz maior, um nariz menor, um olho aberto, um olho fechadinho, um olho puxado, um cabelo enrolado, um cabelo liso, uma boca grande, uma boca pequenininha. Vocês não veem essas diversidades nas pessoas? Porque ela traz agregado de experiências que ela já passou e que ela precisa trabalhar nesse propósito de reencarnação atual, todos esses atributos.
Agora eu pergunto para vocês, por que a face, que vai ser o trabalho hoje que a gente envolve? Como você reconhece uma pessoa? Ah, eu reconheci aquela pessoa porque, nossa, o joelho dela era igualzinho aquele joelho que eu vi. Ah, é o joelho? Vai saber o que a pessoa fica olhando, né? Mas normalmente você reconhece a pessoa por onde? Fala a verdade. Por quê? Não, pelo rosto, pela face. Foto da identidade, então que eu estou vendo da pessoa. É sempre a face. E por que a face? Por que a importância da face? Vamos lá. Que vai dar o gancho para o que a gente vai falar, e não se preocupe que depois fica fácil, tá? O começo fica um pouco difícil, mas depois vai facilitar tudo. Mas esse início que eu vou dar para vocês aqui, que vai parecer um pouco complexo, é fundamental para depois você trabalhar a leitura. Vocês vão perceber por quê. Pergunto de novo, por que a face? Vamos lá. Quem vai me responder? Porque tem os sentidos. Agora chegou num ponto crucial. Porque a face trabalha toda a captação e o desenvolvimento dos nossos sentidos. Tem algum sentido que foge da nossa face? Para pensar. Quantos sentidos hoje tem um ser humano? Se vocês não souberem o que é isso, é melhor repensar as coisas. Quantos sentidos nós temos? Por um acaso que não é acaso, é a quantidade de dedos que a gente tem. Quantos dedos nós temos? 5, isso! Os sentidos, que daqui a pouco eu vou colocar certinho ali, no sentido, mas faz sentido, né? O primeiro sentido que nós desenvolvemos foi a audição. Foi o primeiro sentido que o ser humano desenvolveu. O segundo, com a face, tem audição ou não? Você ouve como? Pelo ouvido. O segundo sentido que nós desenvolvemos, o tato. Você tem tato? Se alguém tocar a sua face, você sente ou não? Opa! O terceiro sentido, aí sim, a visão. E tudo isso está ligado aos estados de consciência que eu vou falar. Depois que o ser humano desenvolveu a visão, ele desenvolveu o que nós chamamos de paladar. Paladar. E o último sentido, que está ligado ao nosso tipo evolucional agora, daqui a pouco eu vou explicar o porquê, nós desenvolvemos o que nós chamamos de olfato. E ainda, poderíamos dizer, existem dois, que seriam um sexto e um sétimo sentido, que serão aflorados em relação à humanidade, que são de seres futuros, de seres que vão trazer um novo tipo de ser humano. Porque hoje, de 7 tipos de seres humanos, que vão fechar a nossa evolução, nós já chegamos até o 5º e já estamos em formação de um 6º, que trará um 6º sentido. E esse 6º sentido vai veicular consciências futuras. E conforme eu falei para vocês, se vai vir um 6º sentido para o ser humano, ou um novo estado de consciência que vai ser pleno aqui, o que as hierarquias criadoras vão fazer nesse momento? O que elas vão ter que fazer? Se elas têm que implementar uma nova ideia, que é um novo estado de consciência, estou dando a dica. O que vai ter que ter? Aqui, ó, o que está escrito aqui? Ó, um novo tipo de ser humano, que se você pegar os livros que trabalham a continuidade do conhecimento, da sabedoria das idades, isso vai ser chamado de raça dourada. Dizem os grandes mestres da humanidade que, como tipo físico, o ser humano ele vai ter uma pele que vai do moreno claro, bronzeado, que vai ser semelhante ao que nós chamamos de raça dourada, que vai redimir todos os erros de tudo que a gente anda fazendo, e eles vão ser especiais, eles vão ser diferenciados. Hoje, presta atenção, no pulo agora, nós já chegamos a um 5º tipo de ser humanos, nós somos esse 5º tipo de ser humano, e eu já vou colocar as consciências ligadas a cada um, que é o início da atividade antes da gente fazer o desenvolvimento ali. Esse tipo de ser humano novo, ele ainda não tem um corpo físico, ainda existem alguns ensaios para que ele surja.
Se vem um ser especial que já traz agregado essas consciências futuras, ele é obrigado a utilizar um corpo igual ao nosso. Quer que eu provar isso para vocês? Fala o nome de um ser especial aí, um mestre da humanidade, para mim, qualquer. Yogananda, que mais? Fala de um ser especial, que nós vamos falar, quer ver? Romário. Nós vamos atualizar, né? Quem é o Messi, Cristiano Ronaldo. Ser especial, Jesus, Buda, são especiais ou não? Eles tiveram que utilizar esse corpo desse quinto momento, por mais que eles já trouxessem todos esses estados de consciência futuro, eles tiveram que reencarnar num corpo vigente ou do corpo do momento presente. Vocês estão entendendo isso? Vai chegar um momento que, depois de toda a preparação desses grandes mestres, que quando eles forem retornar para o jogo evolutivo, que sempre vem, eles sempre vêm para empurrar a humanidade para o novo, eles vão utilizar um corpo novo. Eles vão utilizar um corpo novo. Então vamos entender esse jogo. Agora eu vou fazer uns desenhinhos aqui, como se fossem uns gráficos, para vocês entenderem estados de consciência e formação da humanidade. Quer ver um exemplo disso aqui que eu coloquei? Que é muito interessante. Quem foi visitar Jesus, que levaram mirra, incenso? Quem foram visitar eles? Quem foram? Os 3 reis magos. Como era o nome deles? Baltazar, Gaspar e Melquior. Qual o tipo racial dos 3? Tá bem? Qual o tipo dos três reis magos? Quem lembra deles? Olha aqui, ó. Eles não eram assim, ó. Olha eles 3 aqui, ó. Olha eles 3. E eles vieram saudar quem? O Filho do Homem, que era o Jesus. Então, na verdade, eles representaram os tipos evolutivos anteriores ao nosso, que Jesus iria fazer todo o resgate como missão para implementar um novo estado de consciência. Estão entendendo que no simbolismo tem muita coisa legal? Então é essa viagem que eu quero fazer com vocês agora, porque são esses estados de consciência associados a esses tipos raciais que trazem um determinado padrão para que a gente comece a fazer uma diferenciação. Quer ver? Claro que a gente vai falar amplamente sobre isso, mas pergunto para vocês. Se você pegar o negro ele não tem alguns traços que são típicos dele ou não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Agora pergunto para vocês, quer ver um exemplo da fluência da raça negra? Às vezes você, quando está escutando uma música, um bluesão ou um jazz, você fala, caramba, aí é um negro que está cantando. Você ele identifica pela voz, você fala, meu, é um negro, não é um branco que está cantando aqui. Porque nenhum tipo racial tem condição de colocar a energia emocional que vem do fundo da alma para fora que nem o negro. Estão entendendo? Que o tipo racial dele veio numa etapa evolutiva, que vai ser uma das primeiras que a gente vai tratar, de desenvolver a consciência astral e emocional. E isso hoje, olha o que eu coloquei aqui no final, que depois de tudo que a gente vai falar, hoje é uma diversidade, você não tem mais nenhum puro. Vocês estão compreendendo? Não tem, está tudo misturado, tudo mesclado. Você pegar o próprio negro, se for na África, tem, mas existe uma diferença muito grande entre eles, eles já estão totalmente mesclados, já misturou, porque a humanidade hoje está todo mundo junto, vocês estão compreendendo? O próprio índio, o índio é uma mistura também, que já é o tipo Atlante, que misturou o negro com o amarelo e etc. E surgiu o índio não tem olhinho puxadinho? Tem ou não tem olhinho puxadinho? Às vezes não são morenos como os negros? Sim ou não? Que é o tipo racial, que já representa aquela mistura. Agora, quer ver um exemplo? Se você falar do oriental, do japonês, eles também não têm japonês e todos, eu falei japonês porque eu estou brincando com elas aqui. Mas se você pegar o pessoal do Oriente, eles também não têm um tipo racial que você olha e fala, essa pessoa era do Oriente, sim ou não? Olhinho puxado, normalmente o cabelo liso, ali é uma chapinha, tá? Ou não, é seu mesmo original?
É o seu mesmo, olha que legal. Ela já é uma mistura, ó, mas ela já tem uma mistura que você não tem. Olha ali, ó. Olha ali. Olha, quer ver já na brincadeira? É que se você olhar para ela, você vê que ela é descendente oriental, mas ela tem o cabelo meio enroladinho. Tem ou não tem? Olha para ela agora. Tem ou não tem meio onduladinho? Agora que eu vou brincar. É uma japonesa que traz o DNA negro dentro dela. Então ela veio como japonesa trabalhar a realidade do amarelo, mas ela traz a herança do negro dentro dela. Vocês estão entendendo? Então ela seria uma... Estou brincando com vocês, não é? Eu posso brincar com vocês? Se eu começar a olhar para a cara de vocês, posso? Posso mesmo? Olha o olhinho puxado dessa aqui, ó. Olha o olhinho puxado dela aqui. Mostra seu olho para ele. Olha o olhinho puxado dela aqui, ó. É uma branca meio japonesinha. Estão entendendo? E é assim que você olha. Né? O cabelo dos chutes, como que é? O cabelo dos chutes é lisão? Como é que é? Como é que é meu cabelo? Então, eu sou um branco negrão. Então eu vim também trabalhar essa consciência astral, emocional, o formato do meu nariz que é pequenininho, né? O meu olho pequenininho, minha boca. Então tudo tem um porquê. Quando você começa a olhar de uma forma mais atenta, entendendo o que a gente vai conversar aqui, você começa a dar traços da personalidade, ou pelo menos consciências que estão agregadas dentro da face daquela pessoa. Porque na face, quantos orifícios vocês têm? Vocês já contaram, por curiosidade? Você tem 7. Você tem 7. Os seus sentidos que estão aqui, na verdade, eles se distribuem em 7 orifícios que estão na sua face. Então, nós podemos dizer que, de uma determinada forma, os 7 estados de consciência que têm que ser agregados em você, eles já são captados pelos 7 orifícios que você tem na sua face. Daí a importância da face. Como eu sempre digo em todas as atividades, mas é bom firmar. Quantos olhos? 2. Ser humano normal, né? Vai que um nasce com 3, sei lá, né? Quantos ouvidos? Quantas narinas? Chegamos a sei. Quantas bocas? Tem gente como eu que parece que tem 2, né? Mas tem uma só. Por que a boca é uma só? Hã? Por quê? Isso, você já ouviu isso em algum lugar, né? Já ouviu? Qual orifício fala? Tem alguém que fala pela orelha? Alô, alô, Terezinha, roda, roda. Eles podem falar como expressão, mas o único orifício que tem o poder da criação, que é o poder do verbo, é a face. É a face, é a boca. Porque a boca é andrógena, A boca, a própria fala do ser humano, ela representa o serpentear ou a modulação de 2 energias. Quer ver? Eu vou brincar com vocês. Não tem criança aqui, né? São maiores, né? São maiores os 2, então eu posso falar à vontade, né? São maiores as 2. Se você começa a ficar afim de uma pessoa, você já conheceu, já está quase rolando, qual é a primeira coisa que acontece? Um beijo no nariz? Um beijo, olho no olho, esquimó, o pessoal lá. Vai ser beijo na boca, não vai ser beijo na boca? Não existe uma atração natural? Que a boca se associa à própria parte do sexo em si, sim ou não? Não preciso dar detalhes. Então, a boca, ela representa essa modulação do sexo. A fala é o atributo como efeito da modulação dos lábios, que lembram a vagina feminina, e a língua que lembra o falo. Lembra ou não lembra os 2? Quando eles se modulam, sai a fala. Daí que surge com o tempo mantras, orações, benzimentos, porque a fala, ela representa essa reprodução. Então a boca é dupla também. Se parar para pensar, a boca é dupla, sim senhor. E ela traz muitos significados ligados a uma leitura. Então você olha o que é ter uma boca grande, uma boca pequena, sem pensar em bobagem, pensar no sentido de leitura corporal. O que representa isso? Tem significado? E muito. Nós vamos chegar lá. Então quando você começa a ver isso nas pessoas, opa, tem alguma coisa. Uma coisa que eu não vou tratar, porque eu ainda não desenvolvi direito, como é que eu vou conversar com vocês uma coisa que eu não tenho certeza, tá certo? Mas existe aqui na fronte das pessoas alguns traços
que muitas vezes demonstram o tipo de energia espiritual que ela carrega. Então, os traços aqui formam um desenho que dizem alguns conhecedores da linguagem oculta que, dependendo da forma que você observa, você pode ter um pentagrama para cima, um pentagrama para baixo, que tem muito da origem hierárquica da pessoa. Como eu não domino ainda plenamente isso, eu não coloquei aqui porque vai ficar no mais ou menos. E para não ficar no mais ou menos, eu só lancei para que vocês saibam que existe isso. Muitos seres de hierarquia, quando se encontram, a primeira coisa que um vai olhar na leitura oculta entre eles é a fronte. É a fronte. Porque ela guarda muitos segredos, que está associado ao terceiro olho. Diz, no sentido simbólico, que quando Micael e Lúcifer brigaram no céu, para que ambos caíssem e Lúcifer caísse sem consciência e Micael com consciência, diz que Micael com a espada arrancou a esmeralda da fronte de Lúcifer. Daí que vem isso da descoberta. E essa mesma esmeralda com o tempo esculpiu o que hoje nós chamamos de Santo Graal. Conseguiram fazer uma pequena relação? Que cor que é a esmeralda? Verde. O verde representa a consciência cósmica. E se arrancou de um corpo que tinha vida, não vai ter o sangue, aí o vermelho que representa a energia da terra ou o Kundalini. E essas duas forças juntas forjaram todo aquele princípio de conquista que é falado em tantas tradições do que nós chamamos de Santo Graal. Eu estou falando isso para vocês do porquê desse mistério da fronte. Deu para entender? Se você tem essa consciência já agregada em você ou se você está ainda desenvolvendo. Tem alguns seres especiais que conseguem. Então eu já me defrontei com alguns que ficou conversar com a pessoa olhou para minha fronte, pelo amor de Deus, né? Socorro, o que essa pessoa está vendo, né? Mas então, só gostaria que vocês soubessem que existe esse tipo de linguagem. Ficou claro? Uma dica que eu posso dar, que eu acho que não é por um acaso, se vocês pegarem o tarô de Oswald Wirth, o arcano 9, que representa o ser perfeito, ele traz um desenho na testa. O arcano 9, que se chama o eremita. Já dei dica até demais em relação ao que eu estou desenvolvendo ainda, não sei se vocês pegaram. Mas se vocês olharem esse arcano 9, que se chama o eremita, o ermitão, de Oswald Wirth, deixa eu até colocar aqui o nome dele. Oswald, você pesquisa na internet, tem. Dá uma olhadinha na fronte desse ser, que é o arcano 9, que é o ermitão, ou o eremita, que é considerado o adepto, ou o ser especial, aquele ser que traz a fronte iluminada. Por isso que se vocês olharem o arcano 9, ele tem um archote de luz na frente dele, um cajadão ali, com uma serpente, que é a subida da ascensão da consciência. Então, se no desenho fizeram a questão de colocar um desenho na testa, alguma coisa deve ter, né? Porque nos arcanos do tarô, nenhum desenho, um tarô sério como esse aqui, nenhum desenho que está ali, ele está por um acaso. Ficou claro isso? Ficou a dica. Agora tu não vai pegar o arcano e vai ficar na rua assim. Ficar olhando, olha ali, olha. Vai com calma, sem misticismo. Se prenda na mística para fazer o desenvolvimento legal da coisa. Tá certo? Vamos fazer então agora esse desenvolvimento, a consciência e todo esse desdobramento para depois a gente entrar na leitura? Todo mundo de acordo? Alguém quer perguntar alguma coisa fora sobre a testa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos seguir adiante. Então vamos fazer esse desenvolvimento agora. Vamos entender quem somos. É muito interessante isso. Vamos juntos? Vamos nessa? Tanto é que a face, isso eu também falo em quase todas as minhas atividades, a face é importante que tudo daqui para baixo você mexe, você tira, você mutila, você troca do pescoço para baixo. Sim ou não? Cortou aqui já era. Acabou o princípio de vida. Não é? Então aqui sempre foi, sempre será. A própria boca. Um ser humano normal tem 32 dentes, que são considerados 32 portais da sabedoria, que estão associados, os dentes também estão associados à modulação da voz. Que quando um anjo ou uma hierarquia, de repente, ele observa um ser humano falando, ele não fica preso no som que mata. Ele sabe a essência do que está sendo falado. Vocês estão compreendendo isso? Mas isso é para, meu Deus, a gente chega lá. Já daqui a uns milhões de anos a gente chega lá. Né?
Quando de repente acabar essa experiência Terra, vocês acham que nós vamos ser o quê? Pergunto para vocês. Quando acabar essa experiência Terra, porque para algum lugar essa energia, essa consciência que a gente trabalhou, vai para algum lugar. O que nós seremos? E agora, hein? Nós vamos ser diluídos? Nós vamos virar pó? Que nem o planeta que vai se reconfigurar? Uma coisa eu garanto, ou nós seremos anjos de uma nova etapa evolucional que vai surgir, ou seremos, vou para a esquerda, ou seremos o quê? Demônio. Depende de quem. Porque você falou demônio, você falar do anjo contrário, não é um anjo também? É ou não é um anjo também? Aí depende do quê? Do que você trabalhou e fez, né? Isso é futuro. Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou colocar os nomes aqui, depois eu vou fazer um esquema aqui, um diagrama bem legal ligado às consciências. Quantos tipos de seres humanos vão ter que fechar a nossa etapa evolutiva, que eu falei para vocês? 7. 7 tipos para fechar. 7 tipos para fechar a nossa etapa evolutiva. Nós já chegamos até onde? Até o 5º tipo. Nós somos o 5º tipo de ser humano. Então, tem ainda em latência 2 tipos em latência. E isso vão formando, como eu falei, para vocês nunca esqueçam, é assim que os anjos criadores trabalham. Vêm os anjos com um projeto arquetipal. Esse projeto arquetipal que tem uma ideia, um projeto a ser executado, vai ter que ter a resposta de anjos que estão ali para pôr a mão na massa e criar em cima desse projeto arquetipal. Entenderam esse lance? Sempre a coisa vai funcionar assim. Nunca o contrário. Um exemplo clássico. Imagina a construção de uma casa. Antes de construir a casa, o que você fez? Fala para mim. Pensa. O que você fez? Um projeto. Fez ou não fez? E pode mudar e alterar. Aqui está assim, aqui está assado. Hoje você põe no computador. No meu tempo era o ECAD, acho que era ECAD, que você fazia os desenhos das casas e não sei o que. Hoje deve ter um monte de coisa diferente. E depois o que vai fazer depois de concluído o projeto? O que vai fazer? Vai pegar, vai ser dado para o mestre de obras, e o mestre de obras vai pegar e vai fazer ela fisicamente. Então você percebeu que a ideia tem que convergir com a realização? Ou imagina você vai construir, você chega no projeto, quando você olha, o mestre de obras fez tudo que não tem nada a ver com o que você deu do projeto. Você vai gostar? Ainda bem que os anjos não fazem isso, né? Porque senão a coisa ia pegar, né? Então vamos lá, os tipos de ser humano. O primeiro tipo de ser humano, ele é chamado, na sabedoria das idades, de adâmico. Adâmico. Isso é da teosofia e de várias outras linhas de conhecimento, todo mundo trabalha isso. Aqui, o ser humano não tinha forma. Não tinha forma. O ser humano é como se fosse uma sombra ou uma projeção das ideias dos anjos criadores. Então, entre aspas, para ficar no entendimento fácil, esse ser humano ele era uma ideia ou uma pequena sombra do que seria o pensamento dos anjos que precisariam criá-los. Então ele não tinha forma. Esse tipo de ser humano ele não dá para entrar na linguagem do que nós vamos falar, porque ele não tinha forma, ele era só uma ideia. E aqui, qual foi o primeiro sentido? Qual foi? Começa com au. Lembra do audição? Isso, muito bom. Eles só ouviam. Os outros sentidos, eles não estavam ainda manifestados no jogo evolutivo. Então seriam como se fossem projeções ou eco da reverberação dos anjos que tinham que construir o adâmico. Eles só ouviam os anjos, não tinha nem tato. Se não tinha nem tato, o que é o tato? Fala para mim o que é o tato. O que é o tato? O que é o tato, Mar? Mar fez assim, ó. O que é o tato? Eu posso, vamos supor, a Neura está aqui, a Leonina. Eu posso atravessar ela se eu quiser? Se eu chegar em relação a ela, o que vai acontecer? O corpo dela vai se encostar no meu. O que aconteceu? Qual o sentido que deu? Tipo, parou aí. O tato. Meu Deus, vocês não sabem o que é tato? Tato, caramba. Se aqui não existiu tato, o que esses seres poderiam fazer entre eles? Poderia um passar o outro. Você não tinha nem sentido de dimensão de onde você estava. Vocês estão compreendendo? Por isso que não entra.
A gente vai entrar a partir do terceiro. Relaxa que não é tudo viagem que nem eu estou fazendo aqui, tá? O segundo tipo de ser humano, ele é conhecido na tradição como hiperbóreo. Hiperbóreo. O hiperbóreo, junto com a audição, ele tinha audição, aí sim, o que era uma sombra, uma pequena projeção, já começa a ser ladeado por, como se fosse um filamento de energia. Então ele já começa a ter aquele sentido do desenvolvimento que o mundo aonde ele estava projetado, porque esse aqui é a evolução desse, vocês entenderam isso? Esse aqui trazia isso já dentro dele. Então esse aqui já trazia isso. Então aquilo que não tinha uma forma, já começa a ter um mundo de energia. Então quando um chegava próximo ao outro, ele já sentia a presença do outro. Com isso foi desenvolvido o quê? A audição, ele ouvia as hierarquias, mas quem? Mais o tato. Mais o tato. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, que daqui a pouco eu vou fazer a ligação, aqui, entre aspas, já teria o que no futuro hoje nós chamamos de ouvido. Ou não? Vocês estão começando a entender? Então, olha onde a gente vai chegar. Estão percebendo onde depois eu vou fazer o link? Esse aqui já tem o que? Audição ou tato. O tato já seria a forma como um todo. Seria o processo da forma. Então, este ser humano, ele já era um filamento de energia. Esses dois juntos, você pode dizer, não dá para você trabalhar o que representa a leitura de um corpo, porque eles não tinham um corpo definido. Já no terceiro tipo, agora sim, entra o ser humano que habitou o que nós chamávamos de Lemúria. Então ele era o lemuriano, aonde a audição, já da primeira etapa evolutiva, soma-se ao tato, aonde um corpo ou um filamento já começa a ter uma forma, e aqui você pode dizer que se manifesta bem próximo a um ensaio do que nós chamamos de um ser humano típico. A audição e o tato se juntam ao que nós chamamos de visão. Os olhos, que falam que é o espelho da nossa alma, né? O povo fala. O lemuriano, ele já tinha um corpo, só que no início era um corpo muito bruto. Era um corpo assim de um gigante que estava em formação. Seria como se os órgãos que nós falamos hoje, eles não estavam nem tão bem definidinhos e embutidinhos, eles eram até meio exteriorizados. A visão deles no início só tinha um olho aqui. Que esse olho dava para eles o que nós chamamos de visão espiritual. Seria como se, entre aspas, a pineal que nós temos hoje interiorizada dentro de nós estivesse para fora. Então eles viram quem? Eles viam os anjos que estavam trabalhando com eles. Vocês estão compreendendo isso? Que os gregos, mais para frente, como que eles simbolizaram? Os cíclopes. Nunca ninguém ouviu ciclope, sei lá como você quer falar, nunca ouviram falar neles? Os cíclopes são baixinhos? Como que são os cíclopes, normalmente na tradição? Como que eles são? Gigantes, altos. Quem assistiu aqui? Esse filme é novo, hein? Jazão e o Velo de Ouro. Quem assistiu? Ixi, os novinhos que nem eu assisti. Acho que era preto e branco ainda, não era? Era precoloriram agora eletronicamente, né? O Argonauta, Jazão Argonauta, que ele vai pegar o Velo de Ouro, que é o velo de Ares, que tem um poder curativo. Então ele vai ali. Mas para ele chegar ali, ele tem que passar por um cíclope. Um baita de um gigantão, que era o representante deles aqui, ó. O representante deles. Então aqui nessa etapa evolutiva, agora que vem a chave. O ser humano, para dar uma representação, principalmente no início, ele tinha pele bronzeada, bem morena. Uma pele bronzeada e bem morena. E eram seres que, se você pegar outras tradições, quer ver exemplos? Se você estudar a tradição nórdica relata muito do que foi a Atlântida, que vai ser a próxima.
mas eles têm os gigantes que têm o conhecimento sagrado, que sabem forjar as espadas e tudo mais. Está falando de quem? Da Lemúria e da Atlântida. Alguém já estudou um pouquinho, ouviu sobre as Valquírias, os Velsungos? Siegfried Wagner musicou isso de uma forma fantástica. Já ouviram falar em Wagner? Quem não ouviu falar, quer ver como agora já ouviu? Aquela famosa que a gente chama aqui de Cavalgada das Valquírias. Tinham gigantes na história. Então quando você estuda os Edas escandinavos, é fantástico, ele fala dessas duas etapas. Agora que vem a chave. Esse lemuriano traz hoje o que nós chamamos de raça negra. E ele trabalhava um estado de consciência específico. Então, quando a gente fala da raça negra, a gente fala dessa época aqui especialíssima da humanidade, onde o ser humano via os anjos e trabalhava principalmente a consciência astral e emocional junto com os anjos. Quer ver um exemplo dos lemurianos da época? Os Moais da Ilha de Páscoa. Já ouviu falar nos Moais da Ilha de Páscoa? São pequenininhos, não são pequenininhos? São gigantes, porque diz a tradição que os lemurianos, eles esculpiam a própria semelhança. Que eu nunca fui para lá. Tenho ideia de talvez ir para lá o ano que vem para ver isso de perto. Diz que tem um vulcão extinto lá na Ilha de Páscoa, né? E ali tem ainda, como se fosse um pequeno ateliê de um moal que não ficou terminado, com ferramentas de trabalho. Ou seja, ali tem um ateliê lemuriano da época ainda, dos últimos redutos de toda essa etapa evolutiva. É fantástico. E o lemuriano, ele teve a sua evolução. Agora que vem a chave, presta atenção. O lemuriano, essa etapa evolutiva, onde você pode colocar a raça negra como exemplo. Já chegamos na raça negra. Na raça negra. Né? Nos seus primórdios. E depois ela foi evoluindo e se miscigenando. Agora também não vão entrar no erro, presta atenção no que eu vou falar, de você ver hoje uma pessoa que tem o tipo racial negro e falar, o lemuriano. Não! Isso aqui era dessa época, que hoje todos nós somos, independente da cor da pele, nós somos o quinto tipo racial, vocês estão entendendo? Nós já estamos aonde? Nisso aqui. Esse puro aqui não existe mais, eu estou falando onde está o DNA da formação. Vocês estão compreendendo? O que aconteceu aqui na Lemúria? A queda dos anjos. Olha aí, a queda dos anjos. Porque o ser humano, ele estava nessa etapa evolutiva aqui, ela não estava tendo o impulso necessário para continuar o desenvolvimento do estado de consciência. Com isso, o que aconteceu? Através de várias coisas que não é o tema da nossa atividade hoje para trocar ideias, o que acontece? Os anjos têm que se projetar na etapa evolutiva para que o lemuriano continue o seu desenvolvimento. E ocorre o que com o tempo? Os anjos, eles caem, mas eles não caem fisicamente. Eles caem como estado de consciência, e você pode dizer como um aspecto vibracional. Então era uma vibração que permeou no planeta Terra. Sabe o que acontece quando os anjos caem aqui? Vem esse princípio aqui da evolução muito forte, a polaridade. Por quê? Porque o lemuriano, o que ele era? Andrógeno. Por isso que ele tinha um olho só. Vocês estão entendendo? Porque ele era andrógeno. O que é um andrógeno? O que é um andrógeno? Aí fala, o David Bowie na época dos Ziggy Stardust. Não, o que é um andrógeno? O que é um andrógeno? Está junto, ele nascia dele mesmo. O processo evolutivo dessa época permitia que ele nascesse dele mesmo. Né? Era como se ele botasse ovo dele mesmo. E agora, hein? E até hoje a gente nasce do ovo. Vocês não sabiam disso ou não? Sabe, meu Deus, como assim? O que o jogador de futebol protege quando ele está na barreira? O nariz? O que ele protege? Fala pra mim. Os ovos. Que quantos são? Os ovos. 2. Olha a polaridade.
E a mulher, o que ela tem dentro dela? 2 ovários. Então até hoje você nasce da gemada ali, do omelete. Não sei entrar em detalhes, né? Presta atenção. Na brincadeira. Somos anjos caídos? Somos. Por quê? Porque nós somos o resultado da queda deles. Ah, vocês entenderam a colocação? Somos anjos caídos? Nós temos o DNA dessa vibração, que eu vou continuar a historinha. Já estou quase acabando para a gente entrar no isso é aquilo, tá? Quando eles caem aqui, como eu falei, eles caem como aspecto vibracional. Então aquele que era o total flex, ali, lemuriano, esse ser começa a receber o impacto dessa energia e surge o que nós chamamos de polaridade, que é a conquista do que nós chamamos de livre-arbítrio. Quer ver vocês entenderem? Para pensar. Nós como lemurianos, nessa etapa evolutiva, a gente enxergando os anjos que sabem tudo, direitinho tem que fazer, você vai errar. Você vai errar. Tipo, eu tenho que fazer isso. Aí você olha para o anjo assim, o anjo fala assim, 2 passos para lá, 1 para frente, 3 para trás. Consegui. Então o ser humano se acomodou. Vocês estão entendendo por que teve que cair? Porque ele estava acomodado. Porque era fácil. Quer ver? Eu vou brincar com vocês. Quer ver todo mundo voltar para a Lemúria? Quer ver todo mundo voltar para a Lemúria aqui? Eu vou dar para todo mundo aqui uma lâmpadazinha mágica que você vai esfregar, vai sair o gênio. Pois não, fale que eu realizo. Vocês não iam gostar de ter isso? Para pensar. Não seria interessante ou não? Fala a verdade, vai. Ai, por favor, 1 milhão na conta. Ai, deposita, não erra, hein? Não é que é o CPF, né? E aí vai, um carrão. Um relacionamento perfeito. Coloca a pessoa aqui perfeita para mim. O ser humano era mais ou menos assim. E evolui. Para pensar, evolui, se você tem tudo na mão. Foi por isso que os anjos tiveram que cair. E os anjos caíram como? Com uma polaridade, Lúcifer e Micael. Para que o ser humano aprenda com o livre-arbítrio o que é bem e o que é mal. Vocês estão compreendendo? E quando eles caem, esse ser, ele se separa. Ele se separa em 2. Na brincadeira, os que estavam ainda com o ovinho para dentro em latência, com o tempo se torna o quê? Começa com mu e termina com yer. E os que estavam já com os ovinhos expostos se tornam o quê? Começa com o e termina com quase mens, né? Brincadeira. Daí que surge a polaridade. Então aqui começa a surgir, que com o tempo começa a ficar bem definido, homens e mulheres. Homens e mulheres. Agora que vem a chave, que já vai dar um plus assim para a gente entender o jogo todo. Tá indo legal? Tá indo bem? Alguém quer jogar tomate? Não? Ninguém? Tá bom. Então está na boa. Com o tempo, se eles se separarem, eles começam a se aperfeiçoar como corpo. Em vez de ser gigante, ele começa a diminuir de estatura. Vocês já assistiram esses filmes que... Quer ver que teve até um recente que passou, esqueci o nome. Eu comprei no Now, olha a propaganda aqui, né? Comprei no Now, é um filme que fala do Egito e não sei o que Sete briga com Horus. Alguém viu isso aí? Por aí? Tem que comprar no Now, né? Passou no cinema. Isso, como é que é, Mar? Os deuses egípcios, alguma coisa assim, que tá ainda para comprar no Now, mas tá 9 conto. Mas também... Nesse filme, quem é divindade é alto. É a diferença do ser humano comum que é baixinho. Você vê que até o ser humano até hoje ele carrega algumas coisinhas do conhecimento do passado. Então vamos lá, esse ser humano diminui de estatura, agora que vem a chave. Os anjos que estavam como aspecto vibracional, eles começam a encarnar nos corpos que estavam aprimorados. Estão entendendo o jogo? Isso vai fazer o quê? Com que a própria fisionomia do ser comece a mudar. Essa carinha, vou brincar, vou responder sua pergunta agora. Se você pegasse esse ser daquela época de milhões de anos atrás,
e pegar um ser humano hoje, independente de ser branco, azul, amarelo, roxo, você fala, nossa, como esse aqui já tem um pouquinho da cara do que vai ser um anjo. Não sei se vocês estão entendendo. Esquece essa coisa de George Clooney, Brad Pitt, essas referências. Todos nós temos mais ou menos uma mesma carinha. Não sei se vocês estão entendendo. Porque nós somos o produto dessa mistura aqui que se iniciou. Que começou nessa etapa evolutiva. Vocês estão compreendendo? Estão indo juntos comigo? E essa mistura, quando os anjos encarnam, como eles não são bobos, eles entraram no corpo humano. Entrou no corpo humano, está no jogo. Concorda comigo? Está no jogo. E está no quê? No princípio da polaridade dos dois anjos que caíram. Então, alguns um pouco mais malzinhos, rigorosos, outros mais bonzinhos. Entrou numa polaridade, alguns em homens aperfeiçoados, outros em mulheres aperfeiçoadas. Então começa a existir anjos reencarnar e encarnar, porque reencarnado é porque já encarnou. Foi a primeira encarnação deles. Vocês estão compreendendo? Mas com muito da consciência que eles trouxeram da queda. Isso é importante porque isso mata muito do misticismo que existe aí por fora. Então você raciocina de uma forma diferenciada em relação aos pontos, e quando eu passar, segundo as minhas pesquisas, a fisionomia, nossa, isso vai ser muito legal para você utilizar numa possível leitura. Estão entendendo? Estão indo juntos? Vamos parar a palestra aqui, não vamos falar o resto? Estou brincando. Ó, então os anjos encarnaram. Perceberam que eu coloquei aqui como se fosse uma primeira vez. Mas os anjos encarnaram em corpos de homens, e esses anjos, que a gente está colocando masculino, encarnaram também no corpo do quê? De mulheres. Então passa a ter, entre aspas, anjas encarnadas em corpos humanos. E adivinha o que eles fizeram? Se eles tinham aquilo que a gente tem até hoje, ai que vontade, todo mundo tem isso. Por mais solitário que você tem aquela vontade de achar um complemento, independente da sexualidade. Tem ou não tem? Não estou falando de sexualidade, estou falando da energia inerente que existe na vibração do humano. Os anjos, como não são bobos, escolheram quem? As melhores mulheres humanas, no sentido de tudo que representava a perfeição. Então eles mesclaram com mulheres belíssimas, maravilhosas, Angelina Jolie, Catherine Zeta-Jones da época. E as anjas, como não são bobas, agora vejo vocês, meninas. O que vocês fizeram na época? O que vocês fizeram? Escolheram os Pitts, os Clooneys, etc. Escolheram os melhores homens. E da mistura desses anjos com as mulheres e dessas anjas com os homens, surgiram o que os gregos, quer ver agora você entender muito dos filmes? O que eles chamam de semideuses. Por que semideus? Porque é a mistura desses primordiais com seres humanos. Não vai nascer? Vai nascer ou não vai? Então eles vão ser o quê? Híbridos. Híbridos. Não se fala tanto na mitologia grega desses híbridos. Exemplos, vai lá, me ajuda a Marlene, que é boa de filme. Aquele lá que subiu no Pegasus ali, pegou a Medusa e não sei... O Perseu, como era o nome do filme? Fúria de Titãs. Ah, tá vendo? Então você também lembra às vezes. O quê? Ah, não, Percy Jackman. Jackson. Me ajuda, meninas. Percy Jackson. É o Percy misturado com Michael Jackson. Aí deu certo. Brincadeira. E também é uma mistura, que ele era o filho do Netuno, né? Não era filho do Netuno? Poseidon, Netuno não é que eu vou... Minha cabeça vai virando sei lá o quê. Quer ver quem narra isso aqui, que eu sempre falo nas atividades, que é importantíssimo? Enoque. Já ouviram falar no livro de Enoque? Ele fala das misturas entre esses seres. Então, vindo para cá, porque não cabe mais, no livro de Enoque, ele narra essa mistura de anjos com as mulheres humanas e de anjos com os homens puramente humanos. Então, nas escrituras de Enoque, ele chama de vigilantes silenciosos
vigilantes, silenciosos, na visão dele, nas tradições que chegam para nós, e eles chamam essas misturas de Nefelins e Geburins. Nefelins e Geburins, que são as misturas desses anjos e anjas com os seres humanos, que vão acabar fazendo o quê? Um novo tipo racial que vai surgindo. Estão começando a entender? E tudo isso aqui, ó, olha que fantástico isso. Olha a importância dessa etapa evolutiva. Vocês estão pegando isso? Olha a importância disso aqui. Aí, esses seres, os Nefelins e os Geburins, quer ver um exemplo? Quem é mais mental, quem é mais emocional, homem ou mulher? Generaliza. Estou pedindo para generalizar. Mulher é mais o quê? E o homem? Mais mental. As misturas dos anjos que reencarnaram em corpos masculinos com as mulheres, nasceram seres com um mental poderosíssimo. Então eles eram semideuses que tinham um mental poderoso. Já as anjas que estavam encarnadas num corpo feminino, nasceram o quê? Semideuses com uma energia astral, psíquica, emocional muito forte. E adivinha, como tinha um pouco do DNA angélico humano, adivinha o que eles acabaram fazendo com a humanidade? Pensa, eles com poder acima do ser humano comum. O que vocês acham que acabaram fazendo? Sendo que o bem e o mal estavam no jogo, já dei a dica. Começaram a dominar, controlar, começou a surgir o que nós chamamos de escravidão e etc. E a humanidade, quer ver? Presta atenção nisso, ó. Presta atenção nisso, que agora vocês vão entender também os titãs. Presta atenção que é interessante. Está interessante? Está interessante? Daqui a pouco eu entro no queijo, maionese, essas coisas, tá? Mas primeiro a gente tem que entender isso aí. Quando for 9 horas da noite a gente sai, tudo bem? Pois aí, vocês ficam, vai, ó, o pessoal ali me mata depois, né? Os seres humanos que não ficaram juntos dessa mistura inicial se sentiram subjugados por essa força divina. Se sentiram subjugados. É aí que dizem algumas tradições que esses seres humanos começaram a reclamar com a divindade ou com a força celeste de cima. Quer ver uma chave que eu aprendi, que eu passo para vocês agora? Esse ser humano que sobrou, ele percebeu que da mistura nascia um ser especial. Vocês entenderam isso? O que eles falaram? Vamos nos misturar com seres diferentes para criar seres poderosos também. Aí eles se misturaram com uma espécie de animal que estava presente na face da Terra, que o resultado, adivinha o que gerou? O símio ou o primata. O que nós chamamos de macaco. O símio ou o primata. Então aquela teoria de que o símio ou o primata evolui, como disse Darwin, que vai chegar ao ser humano, segundo a tradição das idades, entenderam minha colocação aqui? Segundo o que eu estudei, e eu acho que tem mais sentido, na verdade eles são o quê? Eles são o resultado da evolução humana e não o contrário. Se você pegar quer ver o sentido de poder, como não existia a consciência, vocês estão entendendo? Mas se misturou com o animal. Se você pegar o próprio símio, pega o orangotango, ele é mais forte que o homem? É ou não é mais forte? Vai brigar com o orangotango aí, pra você ver que você vai ganhar a luta. Ele vai te partir em 20, se ele resolver brigar com você mesmo. Então, ele se torna uma mistura do ser humano com o animal, que o poder está só no sentido físico, no sentido bruto, e não de consciência, que nem veio com os anjos, deu para entender? E diz a tradição que no começo eles falavam, depois com o tempo eles se emudeceram. Olha que loucura isso! Que eles falavam, ele vai entrar em filme também, mas eles falavam, mas que tem, né, os macacos que falam aí. Então, o primata, ele é muito parecido com o ser humano? Para pensar. Dos animais, quem que é o mais parecido com o ser humano? O primata, lógico, o macaco, o símio, o nome que você queira dar. Então ele surgiu aqui. Quando a divindade viu isso, que surgiu ali, já pensou a bagunça, e aí cria animal que vai brigar com o anjo, não sei, meu Deus do céu, que loucura é essa que está acontecendo? Porque na reprodução sexual, qualquer um que se misturasse nascia alguma coisa, se tivesse a polaridade masculina e feminina.
Porque fala, chega, que senão vai saber o que esses caras vão fazer lá embaixo. Aí acabou isso, cada um vai ter que nascer da sua própria espécie. Entenderam isso do jogo evolutivo agora? Firmou isso? Cada um só vai poder ir, o primata fecha a boca, porque isso aí é uma coisa que não tem que ser passada lá para frente. Tem que ser adquirido como consciência e muito estudo para entender o processo. Aí, seguindo, já vamos chegar no quarto tipo agora, não se preocupe, não vai ter tanta conversa assim também, né? Então, dessa mistura, então, termina e começa o final do que nós chamávamos dessa etapa evolutiva. E ela acaba com quem? Com o fogo. Com o fogo. Sabe onde era o epicentro dessa evolução? Onde hoje nós temos o anel de fogo, ali que vai do continente americano até o lado leste da Europa. Não tem ali? Ali não é cheio de vulcão e não sei o que mais? Sim ou não? Que é onde está, inclusive, quem mais ou menos no meio ali? A Ilha de Páscoa, não está ali no meio? Era onde era, então acabou com um grande cataclisma. Mas como termina uma, outra já tinha que ter sido iniciado. Então essa mistura acabou originando o quarto tipo de ser humano, que esse quarto tipo de ser humano é conhecido como Atlante, que é o último anterior a reprodução já estava certinha, era sexual, tudo. E que tipo de ser humano aparece aqui? O que nós chamamos de amarelo. Olha aqui, ó. Ele surge aqui. Então a formação do amarelo acaba surgindo das várias miscigenações depois da queda de anjo e tudo que partiu de raça-tronco como quem? Do negro. E todos nós somos descendentes, tanto do negro como do amarelo primordial. Vocês estão começando a entender o que vai montar a nossa pura miscigenação? Então aqui surge o amarelo, e os anjos que estavam ali, eles já começam a se tornar um pouco mais diluídos como consciência na humanidade, e cria-se aquele grande império maravilhoso, império sinárquico, né? Que representava a Atlântida na época. Então você tinha negros, você tinha amarelos, e começa o quê? A miscigenação na Atlântida entre eles. Vocês estão começando? Da onde começa? Quer ver exemplos da realidade dos Atlantes? Teve uma etapa evolutiva que foi a terceira de 7 tipos de Atlantes que surgiram, que são chamados de Toltecas. Já ouviram falar nos Toltecas? Toltecas que acabaram originando quem? Maia, Azteca, Inca, que eles eram o quê? Uma civilização atlântica, depois que surgiu a quinta, que é a nossa, que depois varreram todo mundo. Quer ver uma outra coisa que é interessante falar aqui? Estou falando tudo hoje, sei lá o que vai acontecer comigo, mas seguindo, né? Um exemplo, quer ver um exemplo? Não fala, cadê os maias? Sumiram, ficou só alguns aqui, eles sumiram. Vocês nunca ouviram falar nisso? Cadê esses caras? Sumiram. Cadê o povo que estava aqui em Machu Picchu? Onde que eles foram? Cadê esse povo? Eles foram preservados. Aí você percebe que não tem mais o negro nem o amarelo puro? Vocês começam a perceber que está tudo miscigenado ou não? Daí que quando eu pegar esses tipos, que eu já vou chegar em nós aqui agora, e colocar como estado de consciência, aí a gente entra na leitura corporal oculta, que você vai ter condições de identificar o porquê que eu coloquei aquilo. E todos nós hoje, quando você olha, que você pega um pouco de traços típicos dessas etnias, é porque você precisa do desenvolvimento desse estado de consciência, ou você já traz ele de outras vidas. Pegaram a dica? Olha que legal isso. Então, por isso que eu falei, minha leitura corporal oculta não pode ser muito normal, né? Tem que ser meio diferenciada. Né? Não dá para você falar uma coisa e falar, mas por que você está falando isso? Estou falando isso porque eu estou falando que eu estou falando isso. Não, tem que falar porque tem que ter embasado isso em alguma coisa, senão vira misticismo. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Você falar uma coisa por falar, qualquer um fala. Porque eu estou vendo. Está vendo o quê? Quem falou que você está vendo? Por que você está vendo? O que você está vendo? Está baseado no quê? Qualquer um pode falar qualquer coisa. Pelo amor de Deus, né? Cala-te, boca. Então, seguindo. Aqui o amarelo,
o amarelo, que começa a surgir como um novo tipo racial, ele forma a etapa Atlante. E na etapa Atlante você tinha 7 tipos específicos de Atlante. Então tinha, se aqui era uma raça, você pode dizer que teve 7 sub-raças que foram desenvolvidas. 7 sub-raças que foram desenvolvidas. E essas 7 sub-raças que foram desenvolvidas, nunca, guardem isso que é uma chave, nunca numa etapa evolutiva, um tipo racial, lembra que a gente está falando de raça como estado de consciência, lembram disso? Nunca um tipo racial acaba, não fica ninguém e começa um novo. O novo sempre começa mais ou menos no meio daquela que está terminando. Vocês compreenderam isso? Deu para entender? Você teve também 7 tipos de lemurianos, você pode dizer, que eles começaram a se misturar, que aí caiu o anjo e começou toda aquela bagunça que eu já falei para vocês. Deu para entender? Então, em cada uma delas, aqui você pode dizer que é muito abstrato, mas teve 7 tipos de adâmicos, teve 7 tipos de hiperbóreos, aqui os 7 foram bem declarados. E nós também temos 7 tipos. A nossa etapa que é a 5ª. E nós estamos também fechando o 5º tipo desse 5º. Agora ferrou, né? Matei maior do 5º, do 4, do 3. Não se preocupa que eu vou colocar tudo certinho aqui, vocês vão entender o processo. É tudo um processo de projeção de números, é fantástico. A evolução é toda cabalística, toda numerológica no seu sentido oculto, é muito bacana. Quer ver como vocês vão entender? Presta atenção. Quanto o lemuriano, que tipo racial ele era em número? Que tipo? Está escrito aqui. Que tipo? Com que número? Terceiro. Quantos tipos de lemurianos tiveram, que eu falei para vocês? Então você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo que viria, qual é o número dele? Então, o Atlante na Lemúria começou aqui, no 4º tipo de lemuriano. Entenderam a projeção numerológica? Então, o Atlante misturado, então aqui você teve os puros lemurianos. O 4º já começa uma mescla do que seria no futuro o amarelo com o negro. Então aqui o 5º, o 6º e o 7º, o que é? Já é toda uma mescla, vocês estão compreendendo? Então aqui, vou continuar o processo. Ó. Aqui você tinha o lemuriano. Aqui já não começa o Atlante? O Atlante, quantos tipos? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então aqui você já tinha esse ensaio e aqui você tinha ele típico, sozinho. E aqui começando. Depois do Atlante, que você tinha essa mistura entre amarelo e negro, formando todos os tipos raciais, vem o 5º tipo de ser humano, que nós somos conhecidos na tradição como arianos. Arianos ou ários. Agora eu quero ver se vocês entenderam. Se teve 7 tipos de Atlantes, qual o número da nossa etapa evolutiva? O 5º. Então nós começamos em qual dos 7 dos Atlantes? No 5º. Vocês estão entendendo? Então teve 4 tipos puros de Atlantes, misturados com quem? Que eles traziam junto deles? Com lemurianos. E surge no 5º tipo de Atlante, o ariano, que isso dá milhões de anos atrás. Sabe qual era o nome? Agora que vocês vão falar assim, nossa, que coisa. E vocês vão entender até a reencarnação de um grande ser. O 5º tipo de Atlante se chamava o tipo racial semítico. Quem são os semitas? Vamos ver quem fala. Quem são os semitas? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Quem são os semitas? Os judeus. Começa quem? Se já tinha o negro, já tinha o amarelo, quem vai vir agora? O branco.
Então, todos nós, independente de ser amarelo, independente de ser branco, independente de ser negro, independente de ser confuso, em vez de ser cafuso, Nisei, Sansei, não sei, independente do que você for, todos nós somos descendentes dos semitas. Só que aqui não vai pensar que é o judeu que está na 25 ali vendendo, não é esse. É o puro do início, deu para entender? Agora que você vai pegar a chave. Se começa uma nova etapa evolucional, o que tem que acontecer com o anterior? O que tem que acontecer? Acabar. Se a Lemúria acabou em fogo, a Atlântida vai acabar com o quê? Água. Aí que vem a Arca de Noé. A água. Então aqui começa o final da Atlântida, que vai ter uma nova reconfiguração no planeta Terra, porque quando se consagra que tem que ter o final de uma etapa evolutiva, vai ter que ter catástrofe. Vai ter que ter catástrofe. Cataclisma, melhor. E a Atlântida acaba em água. Então, onde hoje nós temos o Oceano Atlântico, ali que era o império verdadeiro da Atlântida. Entenderam por que se fala Oceano Atlântico? Porque tudo aquilo é inundado, acontece vários vulcões e aquilo tudo só sobra.